Cristo esteja conosco. De fato, foi uma alegria ter o Naamã como seminarista na Vila Bonilha, a igreja que na ocasião pastoreávamos. Nós havíamos se despedido de um seminarista que trabalhava conosco. Ele foi para um novo campo de trabalho, ele recebeu um desafio. Ele fazia o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e ele foi desafiado a colaborar com um novo trabalho perto do seminário, que facilitaria muito a sua vida, né? E aí nós ficamos sem seminarista. E aí eu liguei no JMC, viu, reverendo? Liguei lá no JMC, falei com o reverendo Ageu, falei, pastor, nós precisamos de um seminarista com as seguintes características. Precisa ser alguém que tem afinidade com o trabalho com jovens, alguém que tem algum conhecimento musical para nos ajudar, inclusive, no coral da igreja. E aí o reverendo Ageu disse, só tem uma pessoa, é o Naamã. Eu falei, Naamã, é isso mesmo. Aí me colocou em contato com o Naamã, e graças a Deus deu tudo certo. O Naamã foi bem acolhido ali pela igreja, e a igreja de Vila Bonilha ama o Naamã, tem parte da igreja aqui de Vila Bonilha, né? Representada, irmãos queridos, e a igreja ama o Naamã, como tenho certeza que aqui vocês também, a cada dia, vão aprender a amá-lo, porque é um moço de Deus, um moço crente, um moço sério, e que tem servido aqui, na prática, como vosso pastor. Que Deus nos abençoe, parabéns à igreja, à congregação, pelo 28º aniversário. E é sempre um desafio pensar no que dizer, né? O que dizer para alguém que aniversaria? O que dizer para uma igreja que aniversaria? E o Senhor me levou até o texto de Gálatas, capítulo 1, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma porção, então, da palavra de Deus em Gálatas 1, dos versículos 1 a 5. Gálatas 1, do 1 ao 5. Saudar os meus queridos irmãos aí da igreja do Jaraguá, que também estão aqui presentes. Muito bom, viu? Erinaldo ali no fundo com a família também. Olha aí que coisa boa. Tiaguinho e Rebeca. Tive a satisfação de, juntamente com o reverendo Judas, celebrar o casamento deles. Que coisa boa. Continuam unidos aí, né, gente? O amor é lindo. Chegaram e se separaram. Cada um chegou em um lugar diferente. Mas estão juntos ali, louvado seja o nome do Senhor, né? Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Reverendo Alexandre Tanaka, é isso mesmo? Tudo certo? Perfeito? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que bom estar aqui com o Senhor, viu? Vamos ler a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus, dessa noite, seja servido em glorificar o seu próprio nome, através da leitura e da exposição da sua santa palavra. Meus irmãos, o reverendo John Stott, falecido reverendo John Stott, um pastor anglicano inglês, em seu comentário sobre esta carta, a carta aos Gálatas, divide esses 5 primeiros versículos em 2 tópicos principais: a autoridade de Paulo e o evangelho de Paulo. E eu procurarei seguir essa mesma divisão. E já adianto, então, que nós estamos tratando aqui da grande responsabilidade que uma igreja tem
uma igreja deve continuar pregando o evangelho da graça de Deus até o fim. Se há um presente que pode ser dado à igreja, esse presente só pode ser dado pelo próprio Deus. Deus deu à igreja a sua palavra, Deus deu à igreja o seu Espírito Santo, Deus deu à igreja a coragem e ousadia para, ou em circunstâncias favoráveis ou em circunstâncias desfavoráveis, continuar anunciando o evangelho. Porque Paulo também diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E talvez mais do que qualquer outro personagem bíblico que conhecemos e estimamos, e cada um de nós tem talvez os seus preferidos, Paulo é alguém que efetivamente, de maneira constatada, pregou o evangelho. No decorrer dos cerca de 30 anos que se passaram entre a sua conversão a caminho de Damasco e a sua prisão em Roma, Paulo viajou por todo o Império Romano como embaixador de Jesus Cristo. Em suas 3 famosas viagens missionárias, ele pregou o evangelho e plantou igrejas nas províncias da Galácia, na Ásia, na Macedônia, região do norte da Grécia, e na Acaia, no sul da Grécia. Além disso, as viagens de Paulo eram seguidas por cartas. Ele enviava cartas a essas igrejas plantadas, com as quais ele ajudava a supervisionar, então, aquelas igrejas, a estimulá-los na fé, a fortalecê-los na fé, a adverti-los acerca de alguma dificuldade, de alguma falsa doutrina que porventura estivesse batendo à porta da verdadeira igreja de Cristo. E uma dessas cartas é exatamente a carta aos Gálatas, escrita entre 48 ou 49 depois de Cristo, provavelmente uma carta escrita para as igrejas da Psídia, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, locais que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem. É interessante que Stott destaca o seguinte ao comentar esta carta. No mundo antigo, as cartas começavam com o nome do autor, seguindo-se então o nome do destinatário, uma saudação e uma mensagem. Mas aqui nessa carta, Paulo se alonga na sua apresentação. Ele se demora na sua apresentação. E por que o apóstolo Paulo faz isso? Porque desde que Paulo visitara as igrejas presentes nessas cidades, após a sua pregação, após o seu ensino, se levantaram na igreja falsos mestres. Eles colocavam os ensinos de Paulo em xeque, eles perturbavam a igreja com falsos ensinos e, sobretudo, combatiam a doutrina da justificação pela fé mediante a graça de Deus. Até diziam, olha, você precisa de fato crer em Cristo, mas não só isso. Na realidade, o que eles diziam é, Cristo é necessário, mas é insuficiente. Percebem? Cristo é necessário. Não, você precisa de Cristo, mas ele não é suficiente. Você precisa de Cristo e algo mais. Você precisa da graça e das obras. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar alguma atitude, observar alguns ditames da lei, se submeter a alguns ritos. Só Cristo, só a graça, só a fé não é suficiente. Paulo, então, ciente dos ataques à sua autoridade e aos seus ensinos, começa esta carta demorando-se na sua apresentação, como que fazendo uma defesa de quem ele era. Ele se apresenta, então, dizendo, Paulo, apóstolo não da parte de homens,
nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, então, chama para si, assume para si exatamente o título que os falsos mestres lhe negavam. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. E aqueles que tiveram contato com a verdade do Evangelho sabiam que ser um apóstolo de Jesus Cristo era ser um mensageiro especial, alguém com um status especial, desfrutando de uma autoridade ímpar, singular. Alguém que recebeu uma comissão dada diretamente por Cristo. Paulo, então, reivindica fazer parte do colégio apostólico ou do rol daqueles que foram chamados por Cristo para serem apóstolos da sua igreja. Uma categoria especial de servos. Calvino e outros comentaristas destacam a posição ocupada por Paulo e chegam a dizer, alguns deles, que num certo sentido a posição de Paulo era até mais elevada, ou ao menos de uma categoria especial do que a dos demais apóstolos, porque ele foi chamado por Cristo já ressurreto. E percebam, se Paulo, sendo quem era, alguém constituído apóstolo por Jesus Cristo, alguém que recebe a destra do apostolado dos demais apóstolos, teve que defender a sua autoridade apostólica, o que dizer dos alegados apóstolos dos nossos dias, que jamais viram o Senhor, que não foram chamados diretamente por Cristo e comissionados para lançar os fundamentos da fé? O que dizer destes que, envaidecidos pelo poder eclesiástico, tomam para si esse título tão honroso de apóstolo de Jesus Cristo? Veja, meus irmãos, estamos então diante de uma carta e diante de ensinos autorizados. Estamos falando então e discorreremos acerca de ensinos que foram dados por um homem inspirado pelo Espírito Santo, comissionado por Deus para essa finalidade, alguém que verdadeiramente era um apóstolo de Cristo. Não um falsário, não um louco, não. Mas alguém que de fato era um obreiro do Senhor e alguém que tinha autoridade para dizer o que ele passaria a dizer. E o que Paulo diz? Sobre o que Paulo discorre. Qual é o assunto de Paulo, então? Voltando ao contexto, diante dos ataques dos falsos mestres, diante do falso evangelho que estava sendo pregado naquela ocasião, e convenhamos, continua sendo pregado até hoje em tantos lugares. Paulo, então, apresenta o seu evangelho. Se há um falso evangelho sendo pregado, ensinado, eu preciso destacar, realçar o verdadeiro evangelho. E Paulo começa dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já disse isso quando pastor de Vila Bonilha, já disse isso quando pastor, e hoje sou pastor do Jaraguá, já disse isso pelas igrejas por onde passei. Estas palavras, graça e paz, e um parênteses, né? No cenário evangélico brasileiro, existem variadas saudações, né, que os irmãos fazem uns aos outros, quando se encontram, ou na igreja mesmo, no programa litúrgico, né, quando alguém, por exemplo, vai iniciar um culto, uns falam boa noite, outro a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo, e por aí vai, né? Mas Paulo usa a expressão graça e paz. E eu gosto dessa expressão, porque a salvação é um ato da graça de Deus, e não alguma coisa que o homem conquista por seus próprios méritos ou capacidades. Graça, como costumamos dizer, é um favor imerecível
inacessível. A graça salvadora é inacessível àqueles que não foram escolhidos antes da fundação do mundo, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Graça e paz é o resumo do Evangelho. Uma vez alcançados por essa graça, a velha inimizade que havia entre o homem e Deus, a parede de separação imposta pelo pecado, já não existirá mais. A salvação pela graça nos coloca em um estado de paz com Deus. Graça e paz, então, repito, resume o Evangelho. Somos salvos pela graça, e essa salvação pela graça nos coloca num estado de paz com Deus. Paulo então passa a discorrer efetivamente acerca do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é um conjunto de crenças, de fórmulas. O que é o Evangelho? Será que nós poderíamos dizer que a Bíblia como um todo, palavra inspirada, inerrante, infalível, é o Evangelho? Ou será que o Evangelho diz respeito a uma pessoa? Será que quando nós falamos Evangelho, nós podemos identificar o Evangelho como sendo a expressão máxima do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo? O Evangelho de Paulo, o Evangelho que ele ensina, o Evangelho que ele destaca aqui aos Gálatas, o Evangelho que deve ser tomado pelos Gálatas como uma arma contra o falso Evangelho, diz respeito a isso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Pelos pecados dos irmãos da Galácia, pelos pecados dos irmãos de Vila Bonilha, do Jaraguá, do Jardim Fortaleza. Cristo morreu pelos pecados dos seus eleitos. O Novo Testamento nos ensina que a morte de Cristo foi uma oferta pelo pecado. O único sacrifício através do qual os nossos pecados poderiam ser perdoados e esquecidos. Lutero comenta que essas palavras são verdadeiros trovões do céu contra todo tipo de injustiça. E ele está chamando de injustiça aqui a justiça própria. O engano de achar que há em nós algum tipo de justiça que compre o favor de Deus, que agrade a Deus. Não. Meus irmãos, sabedores de que Cristo morreu por nossas transgressões, entendemos que somos pecadores e totalmente incapazes de nos salvar. E isso deve produzir em nós humildade e gratidão. Deve arrancar de nossos corações qualquer raiz de orgulho ou de justiça própria. Por quê? Porque nós somos indignos, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos miseráveis pecadores, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos tantas vezes ingratos, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos inconstantes. Quantas vezes, usando um linguajar bíblico, cocheamos entre dois pensamentos, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos fracos, mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Louvado seja Deus pela obra de Cristo, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo, que pregou e ensinou o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não é ensinado, não é pregado se nós não evidenciarmos esta verdade. Cristo morreu por pecadores. Falei no Jaraguá de manhã. A igreja reformada, a igreja bíblica reformada, a igreja de Cristo, não tem dias religiosos, feriados religiosos, dias santos. O único dia santo para a igreja de Cristo é o dia do Senhor. Mas é inegável, meus irmãos, que a gente não pode deixar de ouvir e ver que no dia como hoje, as pessoas estão se lembrando e dando nome a esse dia. Hoje é domingo de Ramos, não é? O dia da entrada triunfal de Jesus
em Jerusalém, o dia que inicia a chamada Semana da Paixão, a semana que antecede a crucificação de Cristo, e cada um daqueles eventos que apontam de maneira inequívoca que Ele é o Messias, Ele é o Salvador. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém aponta para isso. Mas é claro que muito mais importante do que lembrarmos de uma data histórica, de um episódio dos Evangelhos que aponta para a entrada, para a chegada de Jesus em Jerusalém, muito, infinitamente mais importante do que isso, é celebrar a entrada de Cristo na nossa vida, na nossa história. Que coisa boa! Quando Jesus estendeu a sua mão, o dia que Ele nos libertou da condenação do pecado, o dia que Ele transformou a nossa vida, a nossa história, quando marchávamos a passos largos para a perdição, e ouvimos a doce voz, soberana e graciosa voz do Espírito Santo, dizendo, meia volta vou ver. Está indo por um caminho errado, é para cá. Gostou do meia volta vou ver, né? Esses dois meninos aí são militares, né? Assim como eu, assim como o pai, né? Meia volta vou ver é familiar, né? Estávamos naquela direção, em direção à perdição, mas Cristo mudou a nossa vida e a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Cristo morreu? Porque foi necessária a morte de Cristo. Porque com tamanha veemência Cristo repreende a Pedro, dizendo, arreda de mim, Satanás. Quando Pedro cogita dizer, não, senhor, o senhor não precisa ir lá para o Calvário, não, esse negócio de Calvário é muito doloroso, não. E a resposta de Cristo é uma resposta veemente. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do homem. Pedro, você não sabe o que você está falando. Porque a morte de Cristo foi necessária. Paulo diz que Cristo morreu para nos libertar deste mundo. Ou na linguagem de Gálatas, para nos desarraigar deste mundo perverso. Crer em Cristo e no seu Evangelho é experimentar libertação. E se de fato é isso, e é verdadeiramente, isso pressupõe que a nossa condição anterior, a de libertos, era de escravos. O verbo grego aqui presente é usado em Atos, ao mencionar a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Atos 7:34. É o mesmo verbo usado também na libertação de Pedro da prisão. E a própria libertação experimentada por Paulo de um linchamento em Atos 23:27. Mas só aqui nessa passagem, o termo é usado para salvação. Cristo veio nos libertar não do mundo, do cosmos, ou das pessoas que habitam no mundo. Pelo contrário, a vontade de Deus manifesta na sua soberana palavra é que sejamos sal da terra e luz do mundo. Nossa missão é iluminar e salgar este mundo insosso e que vive em trevas com o doce sabor do Evangelho da graça de Deus. Jesus, em João 17,15, diz ao Pai, na sua oração sacerdotal, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, que mundo é este mencionado por Cristo? Ao mencionar o adjetivo perverso, Paulo tensionava nos mostrar que falava da corrupção e da depravação que procedem do pecado. Por mais que os homens se vangloriem das suas conquistas, das suas vitórias, da sua pretensa bondade, a sentença de Cristo sobre este mundo é que ele é um mundo perverso. Um mundo que jaz no maligno. Vejam como a provisão de Cristo para nós, seu povo, é completa. Ele não apenas nos preserva neste mundo,
nos guarda de cair definitivamente no pecado, nos ergue quando nós tropeçamos, como também no tempo dele, ele nos livrará deste mundo, nos tirará deste mundo, nos levará para uma outra realidade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Mas a morte de Cristo na cruz, a morte necessária de Cristo na cruz, foi para nos libertar deste mundo, nos desarraigar, que dá um sentido de arrancar com força. Que se faz necessário um esforço, que há um preço altíssimo a ser pago para nos tirar das amarras deste mundo. É por isso que a Bíblia nos diz: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo. Não permita que a sua mente seja cauterizada pelo pecado, seja enganada, e te leve e me leve a nos afastarmos dos padrões, altíssimos padrões dispostos na palavra de Deus. Que sejamos vigilantes em relação a isso, que o nosso coração anseie mais e mais por Cristo, de sermos mais e mais parecidos com Ele, aquele que por nós morreu no madeiro, aquele que entrou em Jerusalém, mas também entrou no nosso coração e transformou a nossa vida, aquele que foi até o madeiro e morreu a morte cruenta, mas aquele que venceu a morte, que vive e reina para todo sempre. Cristo morreu para nos libertar desse mundo, não podemos nos aprisionar de novo nele. Não podemos. Isso serve para nós. Mas isso também é uma grande responsabilidade que recai sobre os nossos ombros, porque tem tanta gente ainda presa nesse mundo. Talvez gente do nosso convívio, gente da nossa casa, do nosso círculo de amizade, gente que senta ao nosso lado no trabalho, gente que senta ao nosso lado na escola, na universidade, que senta ao seu lado no ônibus toda vez que você vem ou vai para o trabalho ou para qualquer outro lugar, pessoas que cruzam conosco na rua, o caixa do supermercado, o frentista do posto de gasolina, o moço da quitanda, gente que ainda não entendeu, que acha que está liberto, que vive em liberdade. Liberdade é isso, poder fazer o que bem entende. Não, isso é prisão. E a igreja pode fazer muitas coisas, mas há uma coisa que só a igreja pode fazer. Só a igreja. Pregar o Evangelho. A igreja pode oferecer uma ajuda material a alguém, fazer boas obras, e deve fazê-lo mesmo. Outras pessoas também podem. A igreja pode construir uma escola, lembrando mais uma vez de Lutero, ao lado de cada paróquia uma escola. E é muito bom que se faça isso, se tivermos recursos. Mas o Estado também pode fazer. A iniciativa privada também pode fazer. A igreja pode estabelecer um hospital. Que coisa nobre, digna, maravilhosa. Hospital. Lá em Goiás, onde nós fomos tantas vezes, tem o Hospital Evangélico de Goiás. A Igreja Presbiteriana do Brasil assumiu a direção do Hospital Evangélico de Curitiba, onde funciona hoje a nossa faculdade de medicina. Que coisa maravilhosa, prover saúde às pessoas, a igreja fazendo isso, mas o Estado também pode fazer, a iniciativa privada pode fazer, outras religiões podem fazer, mas o que só a igreja pode fazer? Pregar o Evangelho. O que só a igreja presbiteriana do Jardim Fortaleza, a congregação, enfim, o povo de Deus aqui pode fazer em favor desse bairro? Pregar o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que nos alcançou. Pastor, mas ainda assim, por que Cristo morreu? Eu entendi. Era necessário que Ele morresse para nos desarraigar desse mundo perverso. Mas acima de tudo, meus irmãos, Paulo lembra que Cristo morreu porque essa era a vontade de Deus. Paulo diz, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo morreu porque era a vontade de Deus. Tanto o resgate desta
dispensação maligna, quantos meios pelos quais ele foi efetuado estão de acordo com a vontade soberana de Deus. É em Deus que está o querer e o efetuar. Deus dispõe os meios e os fins. Nada foge ao controle soberano de Deus, absolutamente nada, quanto mais o maior evento de todos, a morte do seu filho. Tudo estava divinamente ordenado. Voltando de novo à entrada de Jesus em Jerusalém, Zacarias 9:9 prediz isso, que o nosso rei entraria montado num jumentinho, num filho de jumenta. As vestes colocadas para Jesus passar, e os ramos de palmeiras, tudo isso prenunciava a chegada de um novo rei. E a gente vai ver isso em 2 Reis, quando Jeú foi constituído rei, depois de receber uma profecia. Os seus amigos perguntam: o que o profeta falou para você? Ele titubeia, não quer falar no primeiro momento, mas depois ele diz. E eles prontamente reconhecem que aquela profecia era verdade, tiram seus casacos, colocam no chão para que ele passasse por cima, porque era prática, era o símbolo de que um novo rei chegou. Aquelas pessoas fizeram isso ali. Ainda que os mesmos que assim o fizeram e disseram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, salva-nos, poucos dias depois estavam dizendo e gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mas tudo isso era plano de Deus. Aquele que antes da fundação do mundo escreveu o nosso nome no livro da vida, e no tempo e na história nos chamou segundo o evangelho de seu Filho, decretou o seu plano redentor, e ninguém poderia impedi-lo. Nem Pedro dizendo: não vá à cruz. Nem o diabo tentando Jesus Cristo no deserto, nada poderia impedir. Nada. Cristo sabia disso. Tanto em que em seu clamor pede que o Senhor o livrasse do cálice amargo que deveria beber, mas ato contínuo afirmou que a vontade de Deus, o Pai, deveria prevalecer. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. Cálice amargo é muito mais do que o sofrimento físico que o Senhor Jesus Cristo suportou. É muito mais do que a afronta, a ignomínia, a vergonha. Muito mais do que ser esbofeteado no rosto, cuspido no rosto, tendo que desfilar praticamente nu, carregando uma cruz. Cálice amargo é muito mais do que isso. Cálice amargo diz respeito ao fato de que Cristo teria que suportar o castigo de Deus contra os nossos pecados, contra a nossa iniquidade. É muito mais do que dor física, muito mais do que isso. Algo que nenhum de nós poderia suportar, nenhum de nós. Cristo suportou por nós. Deus não tinha qualquer obrigação para conosco. Deus não precisaria salvar ninguém. Deus seria justíssimo em condenar toda a humanidade ao inferno. Mas Paulo aos Efésios lembra o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A morte de Cristo na cruz não foi um acidente. A morte de Cristo na cruz não foi um plano B, porque Deus não tem plano B. Deus só tem plano A. A morte de Cristo na cruz foi predita e cumprida integralmente para o nosso benefício, uma vez que nada poderia substituí-la, visando a nossa redenção. Assim, esta passagem bíblica nos ensina que a natureza da morte de Cristo é um sacrifício pelo pecado. Que o objetivo da morte de Cristo é a nossa libertação. E que a origem da morte de Cristo é a vontade soberana de Deus, o nosso Pai. O Pai, o Filho e o Santo Espírito trabalhando em favor da nossa salvação. Quão grande salvação!
Que grande bênção recebemos. Que grande presente de Deus. Termos a liberdade de abrir a palavra do Senhor e encontrarmos nas páginas das Sagradas Escrituras o Evangelho verdadeiro. Não o falso Evangelho, não aquele que acaricia a mente e o coração humano. Não aquele que diz, você é capaz. Não. É exatamente aquele que diz, você é totalmente incapaz. Mas há um Deus capaz. Um Deus que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Igreja Presbiteriana do Jardim Fortaleza. 28 anos. Eu tenho certeza que há 28 anos o Evangelho da graça de Deus está sendo pregado aqui. E eu rogo a Deus que, em sua providência, Deus nos permita viver e pregar o Evangelho por tanto tempo quanto for a vontade de Deus neste lugar. Para o bem dos homens, daqueles que não conhecem o Evangelho e continuam presos em suas amarras, nas amarras desse mundo. Para a edificação dos irmãos, porque o Evangelho nos edifica, nos desafia, nos confronta. Quando olhamos para a cruz do Calvário, nós nos lembramos que a nossa redenção custou um altíssimo preço. Mas, acima de tudo, que o Evangelho continue sendo vivido, pregado e ensinado pelos irmãos, para a glória de Deus. Para que o nome santíssimo do nosso Deus seja exaltado e glorificado aqui e onde quer que o Senhor vos enviar, onde quer que Ele levantar alguém daqui dessa igreja e enviar, que Ele seja exaltado e glorificado através da vida do vosso pastor local aqui na Namã, e através da vida dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos, das irmãs, que têm a responsabilidade, todos nós temos, de o fazer no nosso cotidiano, no dia a dia, na família, no trabalho, na escola, em todos os lugares, nas ruas. E também através de você, Namã, aqui deste púlpito, através dos professores, na sala de aula, na escola dominical, que o Evangelho continue sendo pregado, também com a finalidade de combater o falso Evangelho. Eis que estamos aqui, diante de um texto bíblico, diante de um homem de Deus, diante de um verdadeiro apóstolo de Cristo e diante do Evangelho por ele pregado. Essa é a nossa herança. Esse é o nosso presente. Que Deus a cada dia abençoe os irmãos com o Evangelho de nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém e amém. Meu irmão, dá sequência? Reverendo Alexandre, por favor, o senhor pode vir aqui.